Fala aí, pessoal. Bom, dando então continuação aos vídeos aqui do nosso perfil, hoje eu quero trazer então a parte final do preço de venda que nós estamos montando aqui de uma caneta decorada, uma caneta Bic, né? Caneta esferográfica aqui decorada, um produto feito artesanalmente, né? Fabricação própria aqui. E nós já aqui no nosso perfil listamos os materiais que a gente precisa utilizar, é bom, que a gente precisa para fabricar esse item, montar essa caneta. Já montei uma categoria específica para esse item, já fiz a montagem dele no nosso último vídeo aqui do canal, aqui do nosso perfil, tá? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, como prometido, e vamos analisar. Isso, inclusive, é um dos passos aqui, né? Do nosso passo a passo de como fazer, né, uma precificação correta, assertiva. Então, a gente já registrou os materiais utilizados, listamos as categorias, esses custos fixos eu já tinha colocado aqui na ferramenta, a estrutura do produto nós já montamos, nós vamos ter outros vídeos aqui falando disso, inclusive que eu vou fazer a montagem de um coproduto e vou utilizar também na estrutura de um produto, vou mostrar como é que se faz isso, a lógica por trás disso. Tá? E agora o último passo é avaliar o desempenho utilizando o DRE, demonstração do resultado econômico, nesse caso aqui. É o que nós vamos fazer hoje então. Tem o menu superior, vamos já sem delongas clicar em DRE. Só antes, aqui vale uma observação. Pessoal, essa ferramenta você tem acesso a ela, junto com 1 hora de mentoria, com este que vos fala, certo? Basta clicar no link que está no nosso perfil. Clicando no link que está no nosso perfil, você vai ter acesso não somente a essa ferramenta, mas também a de controle de fluxo de caixa, dinheiro que entra e sai das contas, tá? Mas e se tratando dessa aqui, você vai comprar ela e levar junto 1 hora de mentoria comigo para lhe ajudar a calcular o preço de venda inicial aí do que você queira, seja um serviço, uma mercadoria ou um produto, tá bem? Vamos seguir aqui. Chegamos em DRE, queremos analisar então o preço de venda daquela caneta. A gente colocou lá R$12. A gente vai fazer o seguinte, clicar aqui nessa telinha, nesse botão vai aparecer essa telinha aqui, ela está um pouco cortada aqui em função da nossa tela, mas aqui é um espaço onde nós vamos definir algumas coisas que nós precisamos. Tá? Primeira delas, olha a importância das categorias. Nós vamos selecionar uma categoria aqui, canetas decoradas. Ele vai trazer para nós a relação de produtos cadastrados nessa categoria. Nós só temos a caneta Bic. A quantidade, nós vamos colocar aqui uma. Tá? Desconto financeiro, se tivesse, eu colocaria aqui. Desconto comercial, se tivesse, eu colocaria aqui. O financeiro seria da maquininha de cartão, coisas do tipo, tá? Comissão de algum vendedor eu colocaria aqui, tudo em percentual. Questão de Simples Nacional, se tivesse aqui, como é um MEI em questão desse item aqui, não iria, mas se fosse Simples Nacional, eu colocaria o percentual. Tá? E depois, ainda seguindo com a parte tributária, nós temos PIS, COFINS, ICM, IPI, CSLL, deixa eu ver se aparece aqui, CSLL, Imposto de Renda e um lucro simulado. Aqui, pessoal, eu quero ter 15% de lucro. Então, já vou deixar esse item aqui enfim, setado. Eu vou pegar e vou clicar em incluir. Muito bem, a caneta aparece aqui, já tinha um produto exemplo lá, eu vou tirar ele, para a gente analisar somente a caneta Bic, certo? E vou fechar essa telinha aqui. Muito bem, olha quem aparece aqui para nós, a caneta Bic decorada, com o código, com a categoria, a quantidade, o faturamento, R$12, que é o nosso preço, desconto financeiro, comissão Simples Nacional, como a gente não botou nada lá, não aparece aqui, faturamento líquido, como não tem nenhum imposto nem nada de desconto para a gente tirar, ele segue o mesmo. E é aqui que a gente começa a analisar. Faturamento, então, a partir do faturamento líquido. Custo direto total, R$ 6,25. Vocês se lembrem, no último vídeo, a gente estimou esse custo de montagem dessa caneta. Bom, o nosso lucro bruto, então, é 5,75, que eu peguei 12, lucro líquido, menos o custo para fazer essa caneta, 5,75. Margem de contribuição, que é quanto que representa esse lucro bruto em relação, né, ao faturamento líquido. Representa, então, 47,90, um belo percentual. Nós temos aqui uma estimativa de custo fixo de 13,32. Da onde esse custo fixo? Ele é um percentual em cima desses R$12 aqui. Percentual esse que a gente estimou lá por um critério de rateio na nossa relação de custos fixos. Muito bem, qual que é o lucro que eu tenho? R$ 2,43. Uma margem de lucro aí de 20,22%. Da onde esse número? Eu peguei o lucro líquido, 2,43, e dividi ele
por 12. Quanto que ele representa em percentual com base no preço que a gente está cobrando. Então a gente tem aqui uma margem de lucro de 20,22%. Nada mal a margem. E aqui nós temos, como eu havia prometido, a ferramenta nos falando, um faturamento para a gente encontrar aí um ponto de equilíbrio, ou seja, qual que é o preço unitário mínimo, ou aquele que a gente até nem deve cobrar, né, para empatar no 0 a 0 para esse item. Então essa ferramenta, esse produto, essa caneta, ela tem que ser vendida a R$ 8,64 para a gente empatar no 0 a 0. Não tem nem prejuízo nem lucro. Tá? Então, muito cuidado. Abaixo disso, a gente começa a precificar totalmente errado. Entregar a caneta e mais uma porção em dinheiro para o nosso cliente. Não é o que a gente quer. E aqui nós temos ali, como eu havia colocado na construção do nosso DRE, o percentual de lucro desejado, 15%. E aí a ferramenta ela já nos dá também qual que deve ser o preço de venda unitário para que a gente consiga ter esse lucro. Então, para lucrar 15%, basta a gente cobrar R$ 10,91 por essa caneta. Certo, pessoal? Essa foi a análise, então, do preço de venda desse item que a gente vem aqui trabalhando na precificação, na montagem. Tá? Isso vale, essa mecânica, essa sistemática, vale para um serviço prestado e também para uma mercadoria revendida. Nesse caso aqui foi a produção de um item, de um produto. Tá bem? Pessoal, se você gostou desse vídeo, considere agora gostar, né? Deixar seu like, curtir esse vídeo aqui. Considere também se inscrever, né, e nos seguir aqui no nosso perfil para consumir mais conteúdos assim como esse. E claro, se fizer sentido compartilhar isso aqui com mais alguém, fique à vontade para mandar para essas pessoas, grupo de WhatsApp e por aí. Por aí vai, tá bem? Um forte abraço e até o próximo vídeo.